Vamos lá, dando continuidade aqui nas perguntas. Professor, o que seria um compromisso com o espiritual? Vamos lá. Espiritual. No caso, a pessoa me perguntou uma coisa específica, como trabalho voluntário, tá? Trabalho voluntário. Muito bem. Como trabalho voluntário. Meus queridos, você não tem compromisso nenhum com um líder religioso. Seja esse líder religioso um pai de santo ou igreja ou o quê? Um pai de santo, uma igreja ou entidades? Esse aqui eu vou pôr um ponto de interrogação. Vamos lá. Compromisso com a espiritual, com o espiritual. Vamos dar um exemplo. Você começou a frequentar um terreiro e ali o pai de santo começou a te exigir que você tenha um certo compromisso, que você tem que vir todo dia tal, toda semana tal, você tem que ter um compromisso espiritual. Mas nós não devemos ter compromisso espiritual com coisas materiais, e sim com o espiritual de fato, certo? Nós não temos que ter compromisso com um terreiro, com uma igreja, e sim com o espiritual. E o que seria esse compromisso com o espiritual? Bom, vamos lá. Chega um desenvolvimento, fazer um desenvolvimento num terreiro, sei lá, alguma coisa, numa igreja, sei lá o quê. E as entidades, o espírito lá, começa a trabalhar. Então eu começo a benzer as pessoas, começo a dar passe, começo a fazer N coisas, ou receber espírito no caso de entidades. As entidades, meus queridos, elas, eu vou falar para você, tem duas situações que nós temos que entender. As pessoas não entendem essas duas situações. Tem duas situações. Uma delas é o seguinte: você pode ter espíritos de trabalho. Ok? Você pode ter espírito de trabalho. Normalmente, as pessoas que são médiuns, que têm espíritos de trabalho para trabalhar com a espiritualidade, têm em torno de 3 espíritos de trabalho. E um pai de santo normalmente tem em torno de 7 espíritos de trabalho, se não mais, que eu já vi mais. Aí acontece a seguinte situação. Presta atenção no que eu estou falando aqui. Quando eu, médium, vejo, falo assim, poxa, mas você tinha que fazer um trabalho espiritual, né? Porque você tem espíritos de trabalho. Então você tem um compromisso, porque aqueles espíritos de trabalho, eles não estão ali por enfeite. Se eles estão com você, caminhando com você, eles estão por algum motivo. O motivo não é ser o seu anjinho da guarda. O motivo não é ser o seu, eu vou ser o coisa dele particular, vou ser os espíritos dele de particular. Não, isso não existe, não tem isso daí na espiritualidade. Não existe isso, certo? Isso tem que ficar muito claro para vocês. Então o que acontece? Quando a gente bate o olho e fala assim, olha, você é um médium de trabalho, você é alguma coisa, porque ele tem espíritos para trabalhar. E os espíritos não estão lá por enfeite. Então ele tem um compromisso com as entidades. Então nesse caso sim. Mas ele não tem um compromisso com as entidades da igreja ou as entidades do Pai de Santo. Ele tem um compromisso com as entidades dele.
mas não com as entidades daquele pai de santo ou de outro. Mesmo porque eu, por exemplo, já fui e trabalhei em um centro X, em um centro Y, em um centro Z. Mas eu não fui obrigado a ficar nesses lugares. Ou seja, eu não tinha um compromisso com aquele lugar ao ponto de eu não poder deixar de fazer. Eu deixo de fazer, porque eu tenho compromisso com as minhas entidades e não com a dos outros, dos lugares físicos da matéria. Mas, professor, se você está trabalhando num lugar, num centro, você, de certa forma, você tem um compromisso ali. Porque se você deixar de ir nesse compromisso, você vai deixar de atender, você vai deixar a casa vazia, você vai deixar o pai de santo numa situação difícil, você tem um compromisso, sim. Só que a pergunta é um compromisso com o espiritual. Eu estou na matéria, eu vivo matéria. Eu coloco um compromisso de me esforçar a estar presente todos os dias X da semana para fazer atendimento espiritual. Mas isso não significa que eu sou obrigado. Mas eu estou me colocando à disposição. Compromisso é igual casamento. Vocês que invertem a situação. Prestem atenção no nome que vocês usam para vocês entenderem o que é compromisso. Eu tenho um compromisso. Por que você tem um compromisso? Eu combinei de ir almoçar tal dia assim assado. Ok, você tem um compromisso. Mas quando você tem um compromisso, você nunca chegou e ligou e falou assim, olha, eu vou ter que quebrar esse compromisso, eu marquei com você dia assim, mas não vou poder ir, porque aconteceu isso, um compromisso, isso. Esse compromisso humano, ele é totalmente diferente do compromisso espiritual. Por que eu digo isso? Porque a partir do momento que você tem um compromisso com o espiritual, você pode sumir, você pode fugir, você pode fazer o que você quiser. O espiritual vai te colocar e vai te forçar a seguir as situações. Tá entendendo? O compromisso com o espiritual, você tem que ajoelhar e falar amém e rezar e vai ter que cumprir. Mas eu tenho imprevisto, meu querido, não interessa o seu imprevisto. Você pode empurrar com a barriga, vai chegar um momento que eu vou forçar você a ir. Ou vai, ou então desencarna, não tem conversa. Você veio aqui para fazer um serviço XYZ, ou só faz ou tchau. O que você tá veio fazer aqui? Tá brincando de amarelinha? O que é? Qual é que é? Compromisso com a matéria, compromisso com a igreja, compromisso com essas coisas, isso é matéria. Hoje eu não posso ir, amanhã não sei o quê, não sei. Com o espiritual, não tem conversa. Então essa é uma grande diferença. Espero que vocês tenham entendido. Não é nada com relação a trabalho voluntário em si. Acaba sendo um trabalho de fato, não tem nada de voluntário, tem algo combinado com o espiritual. O voluntário é o material. Com o espiritual é acordo, é compromisso de fato. Você acordou, você fez um compromisso, você assinou que ia trabalhar e ficaram as entidades para ficar junto com você. Espero que vocês tenham entendido. Jamais a verdade absoluta. Que Deus os abençoe. Namastê.